O vídeo começa com Naya abordando essa garota para fazer o teste da interesseira. Ele elogia ela e fala que ela está linda demais. A garota agradece o elogio. Ele pergunta qual o seu nome e depois dela dizer o seu nome, ele fala que se chama Naya e tenta se apresentar, porém ela sai andando e nem dá bola para ele. Em seguida, ele aceita o fora e caminha até o Corvette, e é aí que a mágica acontece. A mulher não resiste ao carro e vem perguntando se o Corvette é dele. Naya confirma que sim e fala que ela disse que tinha um lugar para ir porque estava ocupada. Então ela fala que tem um lugar para ir, mas é com ele. O YouTube começa a questionar que ela não queria conversar com ele e agora está dando atenção. Ela fala que estava com pressa, mas agora mudou de ideia. Então ele pergunta se ela gostou do carro e ela fala que sim, que gostaria de dirigir. Naya fala que vai deixá-la dirigir. Em seguida, o YouTube pergunta se ela quer conversar dentro do carro, que lá é mais confortável. E é claro, ela não perde tempo e entra com ele no Corvette. E é claro, ela não perde tempo e entra no Corvette achando que vai se dar bem com o cara só porque ele tem um carro de luxo. Na sequência, ele pergunta se ela tem mesmo namorado. Ela fala que não, que só disse que tinha namorado porque estava com pressa. O YouTube pergunta se ela não mudou de ideia por causa do carro. Ela fala que não, que gostou dele também. O YouTube vai e finge que acredita nela. Depois de alguns minutos de conversa, ele pede para ela descer do carro para eles conversarem lá fora. E assim que ela desce, ele pede para ela vir do outro lado. Ele fala que está pensando se vai sair com ela porque ela foi rude com ele no início. Ela pede desculpas e tenta convencê-la a deixá-la entrar no carro. Então, ele chama ela e fala para ela entrar no carro. Quando ela tenta abrir a porta, não consegue. Então, ele acelera o Corvette e fala tchau tchau, garimpeira de ouro. O vídeo começa com o YouTube Fresh Panda abordando essa garota. Ele inventa uma desculpa e fala que está procurando um lugar para comer e pergunta se ela pode indicar. Ela então fala que tem um fast food ali perto. Então o YouTube fala que ela é muito fofa e linda e que na verdade só está tentando conhecê-la. A garota agradece o elogio. Então ele pergunta se ela tem planos para agora. Ela responde que sim, que está indo encontrar com seus amigos. Em seguida, o YouTube pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo, porque ela não está dando uma chance para ele. Ela fala que não tem namorado, mas que não é isso e que ela realmente tem que ir embora. O YouTuber fala que vai levá-la no melhor restaurante da cidade e ela vai ter o melhor encontro que já teve. Porém, ela fala que não está interessada. Ele insiste e pergunta se ela não passa seu Instagram. E ela fala que vai pensar se pode passar para ele. Então, ele fala que vai tentar encontrar outra garota que queira sair com ele e que queira ir num bom restaurante. Então, ele se despede e vai em direção ao Audi R8. Na mesma hora, a garota pergunta se o carro é dele. Ele confirma que sim e pergunta se ela gosta. Ela fala que o carro dele é muito bom. Em seguida, ele pergunta por que ela não queria nada com ele e depois que viu seu carro mudou de ideia. Ela fala que o carro dele é legal, mas que ela viu também que ele é um cara legal depois de conversar com ele. O YouTuber fala que está óbvio que ela só quer sair com ele só por causa do carro. Então ele fala que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro porque tinha planos para sair com seus amigos e agora quer sair com ele só por interesse. Ela fala que parece isso, mas não é. Ele fala que não vai querer mais nada com ela e fala que ela perdeu sua oportunidade de sair com ele. Então ele vai até o seu carro e fala que não namora interesseira e a deseja um bom dia.
O vídeo começa com Nate abordando essa jovem para fazer o teste da interesseira. Ele fala que ela está linda demais, fala seu nome e se apresenta. Em seguida ele pergunta aonde ela vai e ela responde que está indo trabalhar. Então ele pergunta se pode pegar o número dela bem rápido, mas ela fala que não pode passar. Nate então pergunta se ela tem namorado e ela responde que sim. Ele pergunta a ela se ela se dá bem com seu namorado e ela fala que está muito bem com ele. Então Nate deseja a ela uma boa caminhada e abre a porta do Corvette. E é aí que a mágica acontece. A mulher pergunta se o carro é dele. Então Nate a responde que ele tem as chaves e abriu a porta do carro e pergunta por quê. Ela fala que é um ótimo carro e vem puxando conversa com ele. Então o caçador não perde tempo e pergunta se agora pode pegar o número dela. E a mulher muda de ideia e fala que pode pegar sim o seu número. Nate então pergunta com que ela trabalha e ela diz pra ele que é personal trainer. Então ele elogia ela dizendo que ela está muito bonita com essa calça de academia. A garota agradece o elogio. Então ele pergunta se ela realmente tem um namorado e a garota responde que sim. Porém ela fala que isso não é um problema para ela. Nate então fala que está tentando conseguir comida e pergunta se ela não quer vir com ele. Ela fala que tem 1 hora antes de começar na academia, então o YouTube abre a porta do Corvette e ela entra na máquina. Dentro do carro, o YouTuber pergunta quanto tempo que ela está namorando e ela fala que já faz alguns meses. Então Nate fala como ela é uma personal trainer, ela teria a desculpa ideal para sair com ele. A garota dá umas risadas e acaba concordando com Nate. E depois de conversarem um pouco, ela fala que adora comer hambúrguer. Nate então fala que eles podem ir comer no melhor lugar que vende hambúrguer e ela fala que conhece um ótimo lugar. Em seguida, Nate fala que ele tem uma cobertura no meio da cidade e que ele tem muita bebida e ela vai poder ver sua McLaren Lamborghini e a convida. Ela concorda e fala que seria uma ótima ideia. O YouTuber pergunta se o namorado dela não iria importar e ela diz pra ele que não. Em seguida, Nate pergunta por que ela não quis falar com ele no início, mas depois que viu seu carro, ela mudou de ideia. Ela fala que estava com pressa, mas que gostou do carro dele. Nate então fala que parece que ela só está conversando com ele por causa do carro. Ela fala que o carro é muito bom e que o namorado dela não tem um carro como esse. Então Nate fala que ela está demonstrando ser uma interesseira e fala que ela feriu seus sentimentos por demonstrar mais interesse no carro do que nele. E pergunta se ele é feio ou algo assim. Ela fala que não e qualquer mulher iria entrar no carro porque ele é muito bonito. Em seguida, o YouTube fala para ela que ele não sai com interesseira e fala para ela voltar para o seu trabalho porque ele não quer mais sair com ela e a deseja uma boa caminhada. A garota sai sem graça do carro e aceita o não do Nate. O vídeo começa com o Londo abordando essa bela morena. Ele pergunta como ela está e fala que ela está em forma e se apresenta. Em seguida, Londo pergunta se pode pegar o Instagram dela ou algo do tipo para eles marcarem de sair. A garota sai andando e nem dá bola para ele. Londo tenta insistir e pede para pegar o número dela, mas ela fala que não passa telefone para qualquer um que venha assim falar com ela. Então ela deixa ele falando sozinho. E na sequência, Londo caminha até o seu Corvette e é aí que a mágica acontece. Num passe de mágica, ela volta e vem perguntando se esse carro é dele.
London confirma que sim e pede para ela dar uma voltinha. Então ele fala que tem as chaves e que abriu a porta do carro e que o carro é dele. Ela elogia o carro dele e fala que é muito bonito. London fala que ela tem um sorriso muito lindo e diz a ela que a garota está muito bem em forma. Ele pergunta aonde ela vai e a garota responde que está indo encontrar com uma amiga. London fala que não quer incomodar, porém ela fala que sua amiga pode esperar. Na sequência, London fala que pode dar uma carona para ela aonde ela estava indo. E é claro, ela aceita o convite dele e os dois entram no glorioso Corvette. E ela fica achando que vai se dar bem com o cara só porque ele tem um Corvette e aparenta ter dinheiro. Em seguida, depois de London entrar no carro, ele começa a questionar por que ela não queria falar com ele. Então, antes dela responder, ele fala que ela mudou de ideia só por causa do seu carro e do seu dinheiro. Então, ele fala que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e fala que não quer mais sair com ela. E mostra pra ela a câmera que está filmando e fala que ela vai ficar famosa no YouTube. Ela responde que não é uma garimpeira. O YouTube fala que é sim e não quer mais sair com ela e pede ela para dar licença do seu carro. Então ela desce do Corvette e fala que é ele que vai sair perdendo. Iniciamos o vídeo com o Nate. Ele aborda essa bela mulher perguntando como ela está e o que ela pretende fazer. E ela pergunta para que ele quer saber. Ele fala que só perguntou porque ela está sozinha. Ele se apresenta para ela e fala que se chama Nate e pergunta qual o seu nome. Ela pega na sua mão, mas não diz qual o seu nome. Ele fala que se pode pelo menos pegar o seu número de telefone, mas a garota não dá a mínima para ele e sai andando. Então Nate caminha para a sua Lamborghini e agora é só esperar a mágica acontecer. Quando a garota vê ele abrindo a porta do carro, ela volta no mesmo instante e vai falar com ele. E fala que vai passar o seu Instagram para ele. Nate fala que não tem Instagram. Ela pergunta se o carro é dele. E ele fala que sim, que é uma Lamborghini Urus e pergunta se ela já andou em uma. Ela diz que não. Então Nate fala que hoje ela vai andar e abre a porta para ela entrar. Lá dentro do carro, Nate pergunta se agora ela vai passar o seu número para ele. E ela fala que sim. Nate pergunta se ela tem um namorado e a garota responde que tem uma namorada. Nate fica surpreso com sua resposta e pergunta aonde ela está. A garota diz que ela está no trabalho e Nate diz que está surpreso e não imaginava que ela tinha uma namorada. Então ela fala que ele não precisa se preocupar com isso. Nate fala que só quer se divertir um pouco. Ela pergunta qual a idade dele e ele responde que tem 20. Então a garota fala que sente muito, mas não vai rolar, pois ela não quer ficar com um cara muito novo. E fala que ele é muito novo para ela e que ela não quer perder o seu tempo com ele. Nate fala que quer só uma chance e não é porque ele é novo que ele não tem experiência e que tudo vai ser só entre eles e pede somente uma chance. Nate fala que eles podem ir a um restaurante para jantar e assim se conhecerem melhor e ela vai ver que ele não é um garoto qualquer. Que mesmo sendo tão novo, ele já tem sua própria empresa, vários carros de luxo, inclusive esse ao lado que vai levá-la para sair. A garota muda de ideia e fala que está bem e entra no carro. Na sequência, lá dentro do carro, Nate pede o número dela e fala que vai salvar como Gold Digger.
e a questiona, perguntando por que alguns minutos atrás ela não quis passar o seu número e só depois que ela viu ele abrindo a porta da Lamborghini, ela voltou dizendo que passaria seu Instagram e depois seu número. A garota pergunta o que ele quer dizer com isso e fala que ela não é materialista. Nate diz que não falou isso, que só acha melhor ela descer do carro e fala que já está acostumado com essa situação. E fala também que foi um prazer conhecê-la, mas que hoje eles não vão a lugar nenhum. A garota fala que não vai sair não porque ele quer, mas sim porque ela quer sair e não quer mais papo com ele. Nate também fala que não quer mais falar com ela e que é melhor ela ir andando e voltar para sua namorada. Iniciamos o vídeo com John abordando essa garota em frente ao cinema. Ele pergunta se ela está bem e ela responde que sim, mas está esperando seu namorado e já mostra que é comprometida. Além disso, ela fala que está esperando ele para assistirem cinema juntos. John então pergunta quanto tempo eles estão juntos e ela responde que já tem mais de 3 anos. John pergunta se pode saber o nome dela, porém ela responde que é melhor não. Então ele deseja a ela um bom dia e caminha até o seu glorioso Corvette. A garota morde a isca e a mágica acontece. Ela pede para ele esperar e vem perguntando como ele tem um carro desse e se apresenta para ele. John fala que ele é um empresário de sucesso e pergunta se o namorado dela não tem um carro desse. Ela responde que não, mas que é o sonho dela andar em um carro esportivo. Em seguida, ela fala que gostou do carro e gostaria de tirar algumas fotos. Então, o YouTube fala que não tem problema e começa a tirar as fotos para ela. E fala que a roupa dela combinou com o carro e ficaram ótimas as fotos. Em seguida, John fala que gostou dela, mas que é uma pena ela ter namorado. Ela responde que não tem namorado e só disse aquilo porque não o conhecia e não gosta de falar com estranhos, mas que agora ele não é mais um estranho para ela. Então, John pergunta se ela quer ir no cinema com ele. Ela topa e aceita o convite do youtuber. Em seguida, John fala que ele pensou melhor e só tem um problema, que ela não queria nada com ele e disse que tinha namorado, mas depois que viu seu carro, ela mudou de ideia só por interesse. Ele fala que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e ele não sai com garimpeira, e fala que ela perdeu a sua oportunidade. Ela fala que o carro dele deve ser alugado e vai embora. John a deseja uma boa tarde. O vídeo começa com Joel abordando essa garota perto de uma praça. Ele pede para ela esperar e fala que quer conversar com ela só um minuto. Assim que ele termina de falar, ela já diz para ele que tem namorado. Joel fala que tudo bem, que ele só quer conhecê-la. Ela fala que não tem tempo para conversar com ele, que está ocupada. Joel fala que está perdido e precisa de ajuda. Joel então fala que está procurando a casa do seu amigo, que deve ficar aqui perto, mas tem muitas casas e ele está perdido. Em seguida, ele fala seu nome e tenta se apresentar, mas a garota fala que já disse que tem namorado. Ele fala que o namorado dela não precisa saber que eles estão conversando. Ela fala que não fala com estranhos e que ele já está perturbando. Em seguida, Joel pede o telefone dela, mas ela fala para ele se tocar que ele não tem nenhuma chance. Então Joel caminha até a BMW i8 e é nessa hora que a mágica acontece. Ela já vem fazendo aquela perguntinha famosa se esse carro é seu. Joel fala que sim e pergunta se ela gostou.
E depois dela falar que sim, Joel fala que já se tocou que ela tem namorado e não vai mais falar com ela. Porém, a garota fala que pensou melhor e eles podem conversar sim, sem o namorado dela ficar sabendo que eles estão conversando. Então, Joel pergunta se ela não quer sair com ele. A garota topa e aceita o convite. E pergunta aonde ela quer ir. E ele fala que pode levá-la aonde ela quiser. A garota fala que quer ir no shopping fazer compras. Joel então fala que tem uma ideia melhor, que eles podem ir para casa dele, tomarem um drink e depois ele leva ela no shopping. Ela fala que pode ser assim, então. Porém, nessa hora, Joel entra no carro e fala que só tem um problema, que ele não sai com garimpeira de ouro. E fala que ela acabou de cair num teste. A garota fica inconformada e tenta beliscar Joel, mas vai embora e aprende uma lição. O vídeo começa com o London abordando essa morena. Ele pergunta como ela vai, fala seu nome e tenta se apresentar. Mas pela cara dela dá pra ver que ela não tá muito afim de falar com ele. Em seguida, ele pergunta se ela tem namorado. E ela fala que sim e diz que ele é muito brabo. London então fala que ele também é brabo e pergunta qual o nome dela. E com a maior mal vontade, ela fala que se chama Ashley. Porém, ela sai andando e deixa London falando sozinho. Então, ele se despede e fala que onde ela estivesse indo, ele poderia levá-la no seu Corvette. E é aí que a mágica acontece. Olha na cara que a mulher faz quando vê que ele está de nave. Então ela pede para ele esperar e pergunta se o carro é mesmo dele. London fala que tem as chaves e que o carro é dele. Ela então fala que ele pode dar uma carona para ela. Porém London a questiona, dizendo que ela disse que tinha namorado. Entretanto, a garota fala que o namorado dela não precisa ficar sabendo de nada. London então pergunta o que ele não precisa ficar sabendo. E ela fala a respeito deles estarem conversando. London a questiona, dizendo que ela estava mandando ele ir embora e não queria falar com ele. Então ela fala que teve um longo dia e pede desculpas para ele. London pergunta a ela onde ela estava indo. E ela fala que estava indo numa loja ali na esquina. Em seguida, ele fala que estava indo num restaurante almoçar e fala que eles podem almoçar juntos. A garota topa e aceita o convite de London e eles entram no Corvette. London então dá a volta e fala que ela é uma garimpeira e que ele vai colocar ela para correr do carro. Dentro do carro, London fala que se ela não está tendo um bom dia, ela não deveria tratar mal as pessoas. E ela concorda com ele e fala que ele tem razão. Em seguida, London pergunta se o namorado dela não iria achar ruim dela estar dentro de um carro com outro homem. Ela responde que não, porque ele não vai ficar sabendo. Então London pergunta se ele gostar dela e começarem a sair juntos, o que ela espera dele. Ela fala que ela é uma dama e quer viajar o mundo, fazer compras, ir ao salão de beleza e ser bancada por ele, já que ele tem muito dinheiro. Nessa hora, London abre o jogo e fala que ela é uma mulher linda e atraente, porém só tem um problema, que ela não é uma dama e sim uma gold digger, porque ela falou que tinha namorado e nem queria falar com ele, mas foi só ver o seu carro que ela esqueceu do seu namorado e queria sair com ele e gastar o seu dinheiro. London fala que ela é uma interesseira e mostra a microcâmera para ela que está gravando e fala para ela dar o fora do seu carro porque ele não sai com interesseira. E a Gold Digger acaba se dando muito mal.
O vídeo começa com John abordando essa jovem em um estacionamento com jaleco de um simples funcionário. Ele pergunta se ela tá bem e fala que achou ela muito linda e pergunta se ela não precisa de uma carona, que ele pode levá-la. Porém, a garota fala que tem seu carro e não precisa. John pergunta se pode pegar o número dela, mas ela fala que tem namorado e é fiel a ele. Então, depois dele se apresentar para ela, ele fala que tudo bem e se despede dela e vai em direção ao seu glorioso Corvette C8. E é aí que a mágica acontece. A garota volta e pergunta se o carro é dele. O youtuber fala que sim e pergunta se ela está gostando. E depois dela falar que sim, ela fala que tá meio empoeirado o carro dele e fala que pode ajudá-lo com isso e demonstra muito interesse em falar com ele agora. O youtuber fala que não quer atrapalhar o namoro dela e que ele já está indo embora. Ela fala que o namorado dela não precisa saber que eles estão conversando. Então John pergunta se ela quer entrar no carro para conversarem lá dentro. E é claro, a garota fala que sim e entra na máquina com o youtuber. Então ele pergunta por que ela não queria passar o telefone para ele. E ela fala que achou que ele estava trabalhando ou algo do tipo. E fala que também não o conhecia. Mas John fala que ela ainda não o conhece direito. Mas ela responde que viu que ele é um cara legal. Dentro do carro, John fala que está gravando um vídeo para o YouTube e que ele faz experimentos sociais. E que ela passou no seu teste e não foi uma garimpeira. O YouTube mostra para ela as câmeras que estão gravando. Então ele desce com ela do carro e pede para ela passar o telefone. E a garota passa para ele o seu contato. Então ele fala que gostou dela e vai ligar para ela para eles marcarem de sair. E eu acho que ele gostou dela mesmo, porque ela mostrou ser interesseira e mesmo assim ele falou que ela passou no seu teste. O vídeo começa com o youtuber Londo deitado na calçada se passando por um mendigo até que ele avista uma bela moça e a aborda. Ele fala com licença e pergunta se ela não teria algum dinheiro para lhe dar. Ele fala que está esticando as costas porque ele está com dores e diz a ela que está precisando de alguns trocados. A garota pergunta se ele quer o dinheiro ou se ele quer que ela compre um Big Mac no McDonald's e traga para ele comer. O youtuber fala que prefere o dinheiro porque está tentando juntar uns trocados para ficar no hotel e não dormir na rua. Ela pergunta por que ele está aqui na rua e ele fala que é uma longa história e tem dado tudo errado para ele. Ela fala que só tem $100 e fala que ele pode ficar. O YouTube diz a ela que não precisa ser isso tudo, mas ela diz que ele precisa mais do que ela e que ele pode ficar com dinheiro para comprar comida e depois ficar no hotel, e ainda fala que vai orar por ele. Em seguida, London convida ela para almoçar com ele com o dinheiro que ela deu para ele, e a garota fala que sim, que gostou de conversar com ele. Então ele fala que eles podem ir no carro dele, e além disso ele fala que não dorme no carro porque só tem 2 assentos e ele prefere deitar aqui no chão, e mostra a Lamborghini para ela dizendo que esse é o meu carro. A mulher fica muito surpresa com o carro dele. O YouTube explica que é uma história muito maluca e que ele estava precisando de dinheiro também para colocar gasolina no seu carro. A garota fala que ele pode explicar para ela quando eles estiverem almoçando. Então o YouTube fala que esse carro é a sua única moradia e pergunta se ela quer entrar no carro. Ela fala que sim e ele dá a volta e fala que ele é um cavaleiro e vai abrir a porta para ela.
A seguir, a garota fala que ele tem uma história para contar e que ela quer ouvi-la. London fala que, embora a Lamborghini dele é um carro de 400 mil dólares, ele aprecia muito o dinheiro que ela deu a ele. A garota fala que nem a casa dela vale 400 mil dólares. Então, o YouTube explica que era um cara que tinha muito dinheiro e tinha um negócio de mais de 3 milhões de dólares. Mas que ele e sua esposa se separaram e ela ficou com todo o seu dinheiro e ele ficou apenas com a Lamborghini. A seguir, ele pergunta se ela tem um namorado e ela responde que não, que está solteira, mas que não quer arrumar um relacionamento agora, porque sua vida está muito corrida e ela tem vários planos para alcançar no futuro. E nessa hora, o YouTube resolve dizer a verdade a ela e fala que tem que ser honesto com ela. Ele diz a ela que está gravando um vídeo para o YouTube e ele tem milhares de seguidores e faz experimentos sociais. Ele devolve ela os 100 dólares e agradece por ter sido generosa. E mostra para ela a microcâmera que está dentro do carro e o cameraman lá fora gravando. E chama ela para descer do carro. Então, o YouTube fala que ela não é uma gold digger e fala que ela é uma mulher sensacional e pede seus seguidores para segui-la no Instagram. Além disso, ele fala que agora eles podem ser amigos e convida ela para sair para beber alguma coisa. E ela aceita o convite e ele pega o Instagram dela. O vídeo começa com Noah abordando essa linda morena que passava ao lado dele. Ele pergunta de onde ela está vindo e ela responde que está vindo num clube. Então ele pede para ela dar uma voltinha. Em seguida ele pergunta se ela tem namorado ou se ela tem algum compromisso. E ela responde que não, que está solteira. Então ele pergunta se pode pegar o número dela para eles conversarem depois e marcarem alguma coisa. A garota, muito simpática, responde que sim. Em seguida, ele pergunta de onde ela é. A garota responde que é da Nigéria. O YouTuber fala que ela é muito linda e fala que está tentando chamá-la para jantar em um restaurante. Ela pergunta se ele está falando para agora. O YouTuber fala que à noite é uma criança e chama ela para vir com ele. A garota topa e aceita o convite. Então, chegando no carro dele, o YouTube fala que quer tirar uma foto dela em frente ao carro para eles registrarem o momento. Então, ele tira a foto e fala que ficou perfeita. Em seguida, ele fala que vai abrir a porta para ela entrar, que ele é um cavaleiro. A garota entra no carro com o YouTuber. Dentro do carro, o YouTuber pergunta qual restaurante ela gostaria de comer e ela cita alguns restaurantes ali perto. O YouTuber pergunta o que ela gosta de comer e ela responde que gosta de frutos do mar. Em seguida, ele fala que tem que dizer a verdade para ela. Ele fala que está gravando um vídeo para pegar garimpeira de ouro e mostra as câmeras para ela. A garota fica muito surpresa e sem palavras. Ele fala que ela não é uma garimpeira e que ela passou no teste. Então ele pede para ela passar o seu Instagram para seus seguidores segui-la no Insta. Já deixa aquele gostei, se inscreva no canal e vamos pro próximo vídeo. O vídeo começa com Frank dizendo que vai abrir a porta para a garota porque ele é um cavaleiro. A garota entra na loja e agradece ele. Minutos depois, ele sai com ela da loja e começa a chavecá-la, tentando puxar a conversa. Ele fala que ela é muito linda e sua beleza chamou sua atenção. Porém, a garota fala que não o conhece e não quer conversa com ele. A
A garota ri do jeito que ele está andando e fala que ele está muito esquisito com essa roupa. O youtuber fala que gosta de andar à vontade. Em seguida, ele fala que vai abastecer o carro para ela. Em troca, ele quer o número dela para eles conversarem de sair para irem num barzinho final de semana. A garota fala que é melhor não. Na sequência, ele tenta pegar o Instagram dela e ela acaba passando para ele o Instagram. E logo depois, ela vai abastecer seu carro. Então, o YouTube caminha até a sua gloriosa Lamborghini. E não demora muito para ela vir falar com ele interessada. Então, ela pergunta se ele está usando o carro para tentar pegar o número dela. O YouTube fala que não, mas pergunta se isso ia funcionar. E ela responde para ele que não. Ela fala que eles podem ser amigos, mas que ela não vai passar o telefone para ele. Frank então convida ela para ir na casa dele para almoçarem juntos. Porém, a garota rejeita o convite e fala que não é só porque ele tem uma Lamborghini que ele vai conseguir levá-la para casa. O youtuber fala que só está tentando conhecê-la e ser gentil com ela. Então, ele mostra para ela a câmera que está gravando e fala que ele está tentando pegar uma garimpeira. Porém, ela passou no teste e não foi interesseira. Então, ele pede para ela passar o Instagram para os seguidores dele seguir-a na rede social. E me falem se vocês acharam que ela foi interesseira ou não. Começamos o top 1 com o caçador de interesseira Nate na caça às interesseiras. Ele aborda essa garota e pergunta se ela está bem. Além disso, ele pergunta o nome dela e se apresenta. Ela fala que está bem e que seu nome é Jéssica, então ele fala que é um prazer conhecê-la. O youtuber pergunta para onde ela vai. A garota responde que só está passeando e observando a paisagem. Ele fala que também estava observando porque ele gostou dela e achou ela muito linda. Além disso, ele pergunta se ela tem um namorado. Ela agradece o elogio, mas responde que sim e fala que tem um namorado. Em seguida, ele pergunta por que o namorado dela não está com ela. A garota fala que ele está trabalhando e então ele fala que ele não tem tempo para ela e fala que ele teria todo o tempo para ela e pede um pouco da atenção dela e o seu telefone. Mas ela fala que ele é baixo e não faz o tipo dela. Sendo assim, Nate se despede e vai em direção à Lamborghini Urus, e é nessa hora que a mágica acontece. A Lamborghini é colírio para os olhos dela, que não resiste e vai atrás dele perguntando se o carro é dele. O youtuber fala que o carro é dele e pergunta se o namorado dela tem um carro desse. A mulher, com a cara mais lavada do mundo, fala que não. Em seguida, ele pede para ela anotar o seu número. Então, Nate fala que é isso que ele estava tentando dizer, que além dele ter tempo para ela, ele pode dar o que ela quiser. A mulher fica chocada ao ver que ele tem tanto dinheiro e pergunta se ele ainda quer sair com ela e o que ele quer fazer. Ele fala que quer ir para sua cobertura para almoçar e a convida para ir com ele. Então ela aceita o convite e entra na Lamborghini com ele. Papo vai, papo vem, eles conversam um pouco sobre comida, ele elogia o cabelo dela e fala alguns assuntos aleatórios. Mas é nessa hora que o teste começa. De repente, aparece o funcionário do Nate se passando por o dono do carro e ele começa a perguntar o que o Nate está fazendo com o seu carro. O youtuber explica que ele estava conhecendo essa garota e logo ia devolver o carro. A mulher fica chocada ao saber que o carro não era dele.
A mulher logo se apresenta pro outro cara e demonstra interesse nele, sabendo que o carro é dele. Nate pergunta se ela quer sair com ele ainda e ela fala que não, que só estava usando ele. Então ela fala que o seu amigo quer que ele saia do carro. O funcionário do Nate fala que ela pode ficar no carro e pergunta se ela quer sair com ele. Logo, ela aceita o convite. O youtuber Nate, do lado de fora, fica perguntando para a garota se ele pode ligar para ela mais tarde. Porém, ela fala que não quer nada com ele e se ele ligar que ela não vai atender. Então, o rapaz dentro do carro levanta o vidro e a mulher dá tchauzinho para o Nate no maior deboche. Então, Nate é rejeitado pela interesseira. Na sequência, o funcionário do Nate para o carro logo ali na frente e fala para a garota que ele é apenas um funcionário do Nate e o carro é dele, e que ela é uma interesseira e caiu num experimento social e manda ela vazar do carro. A garota até implora para ficar no carro, mas ele fala que é para ela sair porque ela é muito interesseira. O vídeo começa com Nair abordando essa garota. Ele pergunta como ela está e tenta se apresentar, mas a garota sai andando e nem o responde, na maior falta de educação. Ele pergunta o nome dela e pede para ela esperar, mas a garota não para e deixa ele falando sozinho. Então, vendo que ele não vai conseguir falar com ela, ele caminha até a sua Lamborghini e destrava o alarme da máquina. E é aí que a mágica acontece. Olha a cara que a mulher faz quando vê que o youtuber está de Lamborghini. Então, depois dela chamar ele para descer do carro, ela fala que o carro dele é muito bom e diz a ele que não sabia que ele tinha uma Lamborghini. Nair fala que esse é apenas um dos seus brinquedinhos e deixa a garota ainda mais impressionada. Em seguida, ele pergunta o nome dela e se apresenta para ela e pede para ela dar uma voltinha. Em seguida, ele pergunta se ela tem namorado e ela responde que não. Então, ele pede para ela passar o seu telefone para ele e depois da mágica feita, ela passa o telefone para ele sem pensar duas vezes. A seguir, ele pergunta por que ela estava com tanta pressa e não podia falar com ele. Ela fala que estava numa ligação e não podia parar porque era importante. Além disso, ela fala que estava voltando da casa de uma amiga. O youtuber pergunta onde ela vai agora e ela responde que está indo comprar comida. Ele pergunta com o que ela trabalha e ela responde que é treinadora fitness. Em seguida, ele elogia a garota e fala que ela tem um bonito corpo e ele gostaria que ela fosse sua treinadora. A mulher fala que seria ótimo, então ele convida ela para ir almoçar junto com ele e, é claro, ela aceita o convite e entra na Lamborghini. Dentro do carro, Nair pergunta se ela tem namorado e ela fala que não, que terminou seu namoro recentemente. O youtuber pergunta por quê e ela fala que ele era muito infantil e não tinha a mesma mentalidade que ela. O youtuber fala que foi a melhor coisa que ela fez então. Em seguida, ele fala que tem uma cobertura aqui no centro da cidade e fala que ela deveria ir lá para poder conhecer. Ela topa e aceita o convite de Nair. Então, o YouTube fala que ele vai comprar tudo o que ela precisar e gostaria que ela fosse sua namorada. Ela fala para eles irem devagar e se conhecer aos poucos. Nair concorda com ela e fala que ela tem razão e que ele gostou dela e quer conhecê-la melhor. Ele fala que ela vai gostar da sua cobertura e que lá está os seus outros carros de luxo, sua McLaren e também sua Ferrari, e deixa a garota ainda mais interessada. Então, ele leva a garota para casa e dessa vez resolveu não mandar a mulher descer do carro.
O vídeo começa com Kilo abordando essa jovem. Ele pede licença e pergunta se ela é de Houston, e ela responde que sim. Então ele fala que achou ela linda demais e pergunta se ela tem um namorado. Então ele pergunta se pode ser o namorado dela. Ela fala que não o conhece e que pergunta mais idiota é essa, e fala que tem namorado. Então ele fala que achou ela linda e só queria conhecê-la. Porém, a garota fala que ele não faz o tipo dela, que não está interessada. Então Kilo pergunta se ele é feio ou algo do tipo, e a garota fala que sim. Então, Kilo fala que doeu muito escutar isso dela e pergunta se não pode pegar pelo menos o Instagram dela. Ela fala que não, que acha melhor não. Então o YouTube se despede e vai em direção à BMW, e é nessa hora que a mágica acontece. A garota percebe que fez burrada e vai atrás dele e pede para tirar algumas fotos com a BMW. E depois de tirar para ela as fotos, o YouTube pergunta se ela tem Instagram. Sendo assim, ela passa para ele o Instagram e fala que vai passar também o seu telefone. O YouTube pergunta o que fez ela mudar de ideia tão rápido. E ela fala que gostou do carro e que ele é gente boa e que eles podem se conhecer melhor. Tá bom, sei como é que é, viu? Em seguida, Kilo pergunta se o namorado dela sabe que ela está aqui. E ela fala que não, porque ele é caminhoneiro e está viajando. O YouTube fala que não quer arrumar problemas para ela. A garota diz que o namorado dela trai ela direto e que ela quer dar o troco nele. O YouTuber fala que vai almoçar agora e convida ela para almoçar com ele. E ela fala que vai, mas que tem uma condição. Ela diz a ele que quer sair para fazer compras depois que eles almoçarem e depois ir para casa dele. O YouTuber concorda com ela. Em seguida, ele pede para ela dar um 360 e fala que ela está muito linda e que ele está impressionado com a beleza dela. E fala que vai adorar dar uma volta com ela e almoçar. Então ele chama ela para entrar na BMW. A garota entra no carro achando que vai se dar bem, mas mal sabe que ele vai esculachar ela e mandar ela descer do carro daqui a pouco. Lá dentro do carro, o YouTube fala pra ela que está chateado porque ela disse que ele era feio e que não fazia o seu tipo. A garota pede desculpas e fala que não deveria ter dito isso a ele, que falou sem pensar, e que achou ele muito fofo e que ele faz o tipo dela sim. E ela disse aquilo porque não o conhecia. Então ele fala que vai desculpá-la e que agora ele já está se sentindo melhor. Porém, nessa hora, o YouTube fala que ele pensou melhor e que não quer sair com ela, porque há minutos atrás ela o rejeitou e disse que ele não fazia seu tipo, e agora quer ficar com ele só por causa do carro. Ele chama ela de interesseira e manda ela descer do carro, e fala que não sai com garimpeira de ouro, e que ela passou dos limites com ele. Em seguida, a garota tenta convencê-lo a dar uma chance para ele e fala que ela poderia ser muito generosa com ele. Porém, o YouTube fala que ela perdeu a chance dela quando o rejeitou e fala que não sai com interesseira. Então a garota vai embora e acaba se dando mal. O vídeo começa com uma loira impressionada com a Lamborghini que estava ali perto dela. Então, Cleaver chega nela e pergunta se ela gostou do carro. Ela fala que sim e pergunta se o carro é dele. Então, ele confirma que sim. Ela pergunta quanto tempo ele tem esse carro. O YouTuber fala que já faz 2 anos. Ela pergunta qual foi a ocasião que ele comprou o carro. E ele fala que foi logo após ele assinar um contrato com a sua gravadora. Então, o YouTube pergunta com o que ela trabalha, e ela fala que ela faz serviços de mídia social e também é uma modelo. Em seguida, ele fala que ela poderia estar nos próximos vídeos de música do seu novo CD, e fala que ela é muito linda. Ela fala que seria muito bom e agradece o elogio. Em seguida, ele fala que poderia dar uma carona para ela agora e levá-la na festa que ela vai mais tarde. A garota aceita o convite e vai com ele até o carro. Porém, ele vai até o carro de trás, que não é nada luxuoso. E a garota então pergunta se o carro dele não é a Lamborghini. Cleaver fala que o carro dele é o carro de trás.
Ela fala que ele não precisava ter mentido pra ela. Cleaver fala que a maioria das mulheres iam interessar por ele só por causa do carro. Ela fala que não é assim e que pra ela não faz diferença o carro e que seu irmão tem um Toyota e ela curte muito. Então ele pergunta se ela não está brava e ela fala que não tem motivos pra isso. Então ele pergunta se ainda pode dar uma carona pra ela e a garota fala que é claro que sim. Então, nessa hora, o YouTube fala que tem que dizer algo pra ela. Ele explica que a Lamborghini realmente é dele e que ele é um youtuber e está gravando um vídeo para o seu canal para pegar a garimpeira de ouro. E fala que ela passou no teste e não foi interesseira. Ele também mostra pra ela a câmera que está gravando e ela dá um oi para a câmera. A garota fica surpresa e fala que já viu esses vídeos no YouTube e que não achou o que ia acontecer com ela dela participar de um vídeo desse. O YouTube pergunta se ela não vai ficar chateada dele ir embora. Ela fala que não, que está tudo bem. Então, ele fala que seria legal poder dar uma carona para ela em sua Lamborghini. E depois dela aceitar, ele fala que pode passar o seu número para ela. E em seguida, Cleaver se apresenta e fala seu nome para ela salvar o seu contato. Em seguida, ela se despede e fala que eles se veem mais tarde. O YouTube entra na sua gloriosa Lamborghini e acelera a máquina. E não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like e vamos pro próximo vídeo. Começamos o vídeo com o caçador de interesseira Nia Price abordando essa bela jovem. Ele que inicia uma conversa com ela, dizendo que ela é linda demais e tem o sorriso mais lindo que ele já viu. A garota, muito simpática, agradece o elogio e fala que ele está exagerando. Em seguida, ele fala seu nome e se apresenta para ela. Ela diz que se chama Natalie e ele começa um papo descontraído com ela. Em seguida, ele pergunta o que ela estava fazendo e a garota responde que estava fazendo algumas compras. Além disso, ela fala que agora está indo comprar comida. O YouTuber pergunta se ela vai sozinha e se ela tem um namorado. Ela responde que não tem namorado. O YouTube pergunta se ele não pode ir com ela porque ele também está procurando comida. Então, ela fala que eles podem ir comer juntos e na sequência ele pergunta se ela pode passar o número para ele. A garota fala que sim e passa o telefone para ele anotar o seu contato. Em seguida, ele pergunta com que ela trabalha e ela fala que trabalha com maquiagem. O YouTube a elogia dizendo que a maquiagem dela está bonita e que ela leva jeito para isso. Além disso, ele pergunta quanto tempo ela demorou para ficar boa na maquiagem e ela fala que 1 ano para aprender as manhas. Nessa hora, ele fala que está com fome e é melhor eles irem almoçar para não ficar muito tarde. Ele pergunta se ela tem um carro e ela fala que está logo ali. O YouTube também fala que tem um carro e eles podem ir no seu carro e ele é um bom motorista. A garota concorda com o que ele disse e eles vão na direção da Lamborghini dele. A garota entra no carro e fica muito impressionada com sua máquina. Dentro do carro, ele pergunta se ela não tem mesmo namorado e fala que ela é muito bonita para estar solteira. A garota fala que não e explica que ultimamente está preferindo ficar sozinha. O YouTuber pergunta se ele gostar dela, se ele não teria uma chance com ela. A garota fala que talvez sim. Então ele pergunta se ele não faz do tipo dela. Ela responde que não tem nada a ver com a aparência e sim a pessoa ser legal e fiel. Em seguida, ele fala que tem que dizer a verdade. Ele explica que ele é um youtuber e faz experimento social para testar garimpeiras de ouro, para saber se a mulher vai ser interesseira.
Ele fala que ela é uma pessoa legal e que não é interesseira, e fala que eles podem ser amigos e irem almoçar juntos. A garota leva tudo na brincadeira e fala que nem imaginou que era um teste. O YouTube explica que a maioria das mulheres sempre são interesseiras e sempre querem sair com ele por causa da Lamborghini e do seu dinheiro, e sempre acabam se dando mal. Então, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like e vamos pro próximo vídeo. O vídeo começa com o Nate, que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele avista essa morena e pergunta como ela vai, e fala que ela tá maravilhosa e pergunta qual o nome dela. Porém, ela responde que ela tem namorado. Nate então fala que só queria 1 minuto de sua atenção e quem sabe ela pudesse passar o seu número. A mesma então responde que não e o rejeita. Nate vai na direção da sua Lamborghini e quando a mulher vê que o carro de luxo é do Nate, na mesma hora ela volta e vem se apresentando para ele e pede desculpas por não ter dado atenção para ele. O YouTube então pergunta por que ela estava sendo tão grossa com ele, e ela responde que não sabia que ele era um cara tão importante. Nate fala que se ela não parar para conversar com ele, ela nunca poderia saber quem ele é, e ela concorda com ele e fala que gostou muito do seu carro e que a cor é a sua preferida. Nate então pergunta o que ela estava indo fazer. Ela responde que estava indo encontrar com algumas amigas, mas que não é nada importante e que elas podem esperar. Ele então pergunta se ela tem mesmo namorado, e ela fala que não, que é só um ficante e nada demais. Nate então fala que ele está na cidade há pouco tempo e está procurando um bom restaurante para ele poder comer, e só queria a ajuda de uma bela mulher para lhe acompanhar. A garota fala que pode levá-lo nos melhores restaurantes. Nate então pergunta qual a chance que ele tem com ela de 0 a 10. E ela responde que com certeza 10. Ele então fala que é bom ouvir isso e chama ela para entrar no carro. E ela não perde tempo e entra na Lamborghini sem pensar 2 vezes e vamos ver até onde isso vai chegar. E será que ele vai mandar descer do carro ou vai levar para casa? Dentro do carro, ela pergunta com o que ele trabalha. Nate fala para ela que ele é um empresário e tem sua empresa de calçados com várias filiais. Ele então pergunta por que ela mentiu que tinha namorado. E ela responde que muitos homens dão em cima dela e é uma forma dela se proteger e não render assunto. Ele então pergunta por que ela mudou de ideia, sendo que ela não queria nem falar com ele no início. Ela então fala que não sentiu ele no começo, mas que agora ele chamou sua atenção. Nate então fala que ela tá passando vibrações negativas para ele porque ele achou que ela fosse uma mulher diferente, mas que ele já viu que ela só demonstrou interesse nele por causa do carro. Ela começa a rir e debochar do Nate. Ele então fala que pensou melhor e que é para ela descer do carro, porque ele não sai com mulher interesseira. E ela começa a dar risada de forma debochada e fala que ele que vai sair perdendo. Ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo Nate e acabou se dando mal. O vídeo começa com Naya abordando essa linda garota. Ele pergunta como ela vai e fala que gostou do cabelo dela. E ela agradece o elogio. Ele então pergunta se pode pegar o número dela, porém ela responde que tem namorado e que ele não faz o tipo dela. Naya fala que tudo bem, que só queria fazer amizades. Ele então fala que ele é novo na cidade e só queria saber onde tem um bom restaurante. A mulher fala pra ele que ali na esquina tem um restaurante e o ignora. Naya então se despede e vai na direção da sua Lamborghini.
Mas na mesma hora, a mulher vem atrás dele, toda interessada, e pergunta o que ele queria mesmo com ela. O youtuber fala que só queria saber onde tem um bom restaurante. A mulher fala que pode levá-lo no restaurante e que ela também está procurando um lugar para comer e pode lhe fazer companhia. Naya então pergunta por que ela mudou completamente com ele, se antes ela nem queria falar com ele e disse que ele não fazia o tipo dela. Ela então fala para ele esquecer isso, que agora ela está aqui para eles saírem juntos. O YouTube então pergunta se ela realmente tem namorado e ela fala que realmente tem sim, mas que ele não precisa ficar sabendo que eles estão saindo, porque ela já está quase terminando com ele. Em seguida, ele passa o telefone para ela para poder pegar o número dela. Dessa vez, ela passa o contato para ele sem pensar duas vezes. O YouTube fala que ela é muito linda e que ele gostou dela e desde o primeiro momento que ele viu ela passando. E que se ela for tudo isso mesmo, ele vai querer até namorar com ela. A mulher fala para ele que tudo é conversado e combinado. Ele então pergunta se o namorado dela vai ser um problema e ela responde que não. Ele então pergunta se ela quer vir mesmo com ele para almoçar junto. Ele então fala para ela entrar no carro com ele. E vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele pergunta o que ela quer fazer, e ela fala para ele que eles podem ir almoçar junto. O Naya fala que eles podem escolher o melhor restaurante e depois eles podem ir para a casa dele, porque ele tem uma cobertura aqui no centro da cidade. A mulher fica muito interessada e pergunta se ele tem mais algum outro carro. O Naya fala que sim e que esse é apenas um dos seus vários carros. Antes deles irem almoçar, ele pede para ela dar a volta no carro para ela mostrar para ele e fazer uma dancinha ali na frente. E ela faz do jeito que ele pediu. Mas tive que cortar essa cena porque a mulher acabou exagerando. Então ele fala para ela que agora ela pode entrar no carro novamente para eles poderem ir almoçar juntos. Ela dá a volta e tenta entrar no carro. Mas como já é esperado, o Naya tranca a porta do carro e não deixa a mulher entrar e fala para ela que ele não sai com garimpeira de ouro e rejeita a mulher e sai acelerando a sua Lamborghini.